Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Superman Ano 1. Esse é o segundo título do selo DC Black Label a sair no Brasil. O primeiro foi Harleen, a Arlequina Harleen, que reconta a origem da Arlequina. O Harleen ainda não foi concluído aqui no Brasil, mas já saíram 2 volumes e eu comentei os 2 e teci vários elogios. Na verdade, acredito que se o nível se mantiver, Harleen tem aí uma forte chance de estar entre as melhores leituras do ano de 2020. Em termos assim de formato, Superman Ano 1 segue o mesmo formato de Harleen. É um formato maior, que é mais próximo do formato dos quadrinhos franco-belgas, não só no tamanho, mas também no número de páginas, também uma minissérie em 3 partes. E o seguinte, né? Se em Harleen nós temos a queda da doutora Harley Quinzel, que se transforma na vilã Arlequina, aqui nós temos a trajetória que leva ao surgimento do primeiro de todos os super-heróis. E uma coisa que eu achei interessante foi o selo DC Black Label começar com 2 origens, né? Começar com a recontagem, vamos colocar assim, contando novamente uma nova versão da origem de 2 personagens. O primeiro dos personagens, o primeiro dos super-heróis, Superman, e uma personagem que tem sido um pouco arroz da festa no momento, que é a Arlequina. Não acredito que isso seja coincidência, mas uma tentativa de apresentar os personagens para outro público, para um público adulto, ou de reapresentar os personagens para um público que envelheceu. No caso de Superman Ano 1, a equipe criativa é uma baita propaganda, principalmente para leitores mais antigos. Olha só, tá aqui os nomes, ó. Frank Miller e John Romita Jr. O Frank Miller ele dispensa apresentações, escreveu aí alguns dos maiores clássicos do Batman, é o autor responsável por Cavaleiro das Trevas, e ele também contou, né, a origem de 2 super-heróis, um da Marvel e um da DC, de maneira magistral, né? Ele lançou versões dessas origens, né? Novas versões dessas origens, que foi a do Batman, em Batman Ano 1, inclusive o título Superman Ano 1 faz referência, né? Ecoa esse título de Batman Ano 1, e na Marvel teve o do Demolidor, né? Na história O Homem Sem Medo, que eu particularmente gosto bastante. E vamos lá, Frank Miller é isso. E o John Romita? Eu, como leitor do Homem-Aranha, que gosta muito do personagem, sou suspeito para falar do John Romita Jr., cara. De verdade, eu curto bastante o traço do cara, mesmo, acho muito cinético. Ou seja, essa é uma equipe que gera muita expectativa, mas gera também, por outro lado, muita cobrança. Quando isso aqui saiu, eu vi as primeiras reações, rapidamente, nem fiquei lendo tanto, mas elas não foram tão positivas, assim, elas não foram elogiosas. Mas como a galera sabe, eu sempre vou ler de coração aberto. Eu vejo as reações porque eu acho que faz parte do papo sobre quadrinhos, mas eu sempre vou ler de coração aberto. Já gostei de muita coisa que a galera, no geral, não curtiu tanto. Fui ler de coração aberto, até porque pensando, cara, eu gosto muito do Superman. É meu personagem preferido da DC, assim, ele tá logo depois do Homem-Aranha aí, entre meus personagens preferidos. E eu acho que dificilmente uma história que trabalhe minimamente bem o personagem vai ser um negócio que vai me desagradar. Caramba, que porcaria, né? De todo modo, vamos lá, vamos falar disso aqui. Eu vou falando enquanto mostro um pouco os desenhos, né? O que eu acho? Nós vemos aqui algumas ideias legais, mas tem uma narrativa que não ficou tão legal. Um dos grandes problemas, a meu ver, disso aqui são os diálogos. Os diálogos, eles soam muito artificiais, mas eles soam artificiais sem serem poéticos. Reparem, os diálogos, eles podem ser artificiais, mas isso tem que servir a alguma função. E quando eles são poéticos, é isso, eles não soam coloquiais, mas aí eles vão soar grandiosos, com uma epopeia sendo narrada, né? Eles são poéticos para darem mais profundidade. Não há isso aqui. Os diálogos são artificiais e rasos. O narrador também, a história tem um narrador, né, que está falando nos recordatórios, ao meu ver não funciona muito bem, a coisa não fica nem poética, nem
nem coloquial, ao meu ver, não funcionou. O texto não está bem construído. E quando eu estou falando do texto aqui, eu estou falando realmente das palavras, né, da coisa. Né? Esse é o ponto que eu acho que foi mais fraco. O texto merecia ser melhor trabalhado. De verdade, se isso ocorresse, ainda que com as mesmas ideias, sem mudar nada, com as mesmas ideias que foram colocadas aqui, conceitualmente do mesmo jeito, a história daria um salto, ao meu ver. A história daria um salto. Parece assim um trabalho feito um pouco às pressas, meio mal cuidado. Essa é a minha impressão, tá? Vamos colocar isso aí para discussão. E também, assim, não é dos trabalhos mais inspirados do John Romita. Mas eu acho que isso tende realmente a melhorar. Eu sempre achei o traço do John Romita melhor no que diz respeito às cenas de ação, no que diz respeito às coisas mais movimentadas. Né? E aqui, muito do que acontece diz respeito à interação, a olhares, e nisso, esse não é o forte dele. O forte dele não é retratar a convivência. Deixa eu mostrar um pouco de cenas para vocês. E a coisa fica assim, pois está uma porcaria sem tamanho? Não, não está uma porcaria sem tamanho. Mas aqui talvez seja o que o John Romita não faz de melhor, né? Não faz de melhor, não é o melhor dele que está aparecendo. Por que eu acho que vai melhorar? Porque o foco das próximas edições tende a ser outro, né? Mas como eu falei, as ideias há algumas legais. Por exemplo, ao fim da história aqui desse primeiro volume, a gente descobre que o Clark vai fazer serviço militar na Marinha. Pô, uma exploração bem legal. Acho que dá pra... É uma coisa que a gente não é usual no Superman, não lembro de nenhuma história que mostre isso, mas o Superman tem tantas décadas aí que deve ter alguma coisa. Mas de todo modo, assim, é algo que dá para explorar dimensões que não são usualmente exploradas no personagem. A ideia dos primeiros vilões serem uma gangue do colégio que pratica bullying também. Isso mostra o Clark como um adolescente buscando encontrar o seu lugar. Isso é legal. Ele não é alguém pronto e perfeito, mas é alguém que quer descobrir o seu lugar no mundo e que tem essas angústias, assim. Um ponto que eu acho que deve ser mencionado é o seguinte: o Superman provavelmente é o personagem que teve a sua origem recontada mais vezes. Há várias histórias recontando a sua origem, ou que mesmo que não recontem a origem, passam perto disso, como que foi publicada no Brasil recentemente. Quando eu falo recentemente, tem mais de um ano aí, né, que é o Alienígena Americano. Né? E eu vou dizer o seguinte, né, é difícil não comparar isso aqui com as outras origens já lançadas, porque são várias. Se isso aqui saísse, sei lá, 20 anos atrás, com certeza o impacto seria outro. Mas agora isso está numa esteira aqui de boas histórias, né, de origens, né? Sei lá, você tem o Jeff Jones recontando, tem o Mark Waid, tem algumas histórias aí. E eu vou dizer que dentre as origens, né, essas novas essas versões das origens, essa daqui ela não se destaca, ao menos por enquanto, né? Ao menos por enquanto. Particularmente ela não acrescenta, ela ainda não disse a que veio. De novo, essa é a minha primeira impressão, eu só li o primeiro volume, ainda tem mais coisa aí pra gente ver. Mas, ao menos por enquanto, esse ato de abertura não chama atenção. É claro, minha gente, que eu vou continuar lendo. É claro que eu vou continuar lendo isso aqui. Eu dificilmente paro de ler um gibi, dificilmente eu dropo, como a galera diz por aí. Mas aqui eu continuo lendo tendo a esperança que melhore. Principalmente no que diz respeito ao John Romita Jr. trabalhando o personagem em outras situações, em outros contextos. Mas esse primeiro volume, de verdade, ele não me agradou tanto pelos motivos que eu já elenquei. Mas uma coisa que eu achei legal, está aqui ao final, né, que é esse lema aqui, né? Não existe justiça sem verdade. Se isso aqui for um mote a ser desenvolvido durante a história e for trabalhado de modo interessante, aí realmente a gente talvez tenha um acréscimo, um olhar próprio para a origem. Porque, né, a gente fala da verdade, justiça e o modo de vida americano como definidores do Superman. Aqui, na verdade, o Frank Miller está colocando uma linha para ler esse mote. Não existe justiça sem verdade. O que é algo, assim, bem interessante. Pois bem, mostrar mais um pouquinho
desenhos, mais um pouquinho de desenhos. De novo, o John Romita não é dos mais inspirados deles, mas ele tem uma ou outra sequência que fica legal. Bom, diz aí o que você achou, já leu, não leu, tem boas expectativas, não tem? Diz aí que aqui tá pra gente bater esse papo. Eu vou parando, lembrando o link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vai fazer uma compra, usando esse link, você ajuda demais o canal, me ajuda a planejar e fazer as coisas aqui acontecerem melhor. Deixa eu ver, não esquece do joinha, não esquece também de compartilhar o vídeo se achou ele legal e de se inscrever no canal caso esteja chegando por agora. É isso que faz a nossa comunidade crescer e aqui o pessoal se encontrar mais aqui no Ministério dos Quadrinhos. Para então, um abração e até o próximo vídeo.